Olá, está no ar mais um episódio do Valor Humano, seu podcast da TV Medicina e Saúde. E você sabe, né, que nós distribuímos esse podcast através dos nossos canais do YouTube e também das plataformas de áudio, Spotify, Deezer e YouTube Music. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Hoje eu converso com a doutora Virgínia Boschiroli, ela que é doutora em materiais dentários pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp, mestre em dentística restauradora pela USP, especialista em dentística restauradora com aperfeiçoamento em oclusão, docente da UniOeste há 26 anos, por 23 anos atuou na coordenação de pós-graduação em dentística, 32 anos de experiência clínica em dentística e reabilitação oral e pacientes com dor e disfunção temporomandibular. E aí, gente, ela atende hoje numa clínica privada, atuando nessa área que eu acabei de comentar, né? Restauradora estética, funcional, tratamento de DTMs. Olha, o perfil aqui, o currículo da doutora Virgínia é extenso. É muito tempo de estudo, de atuação nessa área que a gente sabe que somente os melhores se destacam. E eu quero dizer que é um prazer conversar com você hoje. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, Soraya. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. E muito sugestivo o podcast de vocês, Valor Humano, né? Acho que a gente vai acabar falando um pouquinho sobre isso também, na ideia, né, da nossa conversa. Saúde integrada, né? Exatamente. Doutora Virgínia, eu fiz um convite para você trazer um objeto aqui para compor a nossa mesa do podcast, um objeto que caracterize o seu trabalho, que conte um pouco da sua história. Qual foi o objeto que você escolheu para trazer? Então, interessante, Soraya, que eu trouxe aqui a régua de proporção áurea, e na verdade é uma régua que a gente usa hoje já de início, na consulta inicial, para análise dos terços faciais, né? Para análise da face do paciente. E aí que começa a nossa história de estar olhando o paciente de uma forma diferente, de fora para dentro. Bacana. Então, Fala sobre isso. Isso. Mas tem mais objetos que eu achei interessante que você trouxe. Eu pedi Isso. Parece um drone, né? Super tecnológico. O que é isso? Parece. Na verdade, aqui nós temos o arco facial, né? Que trabalha em conjunto com o articulador semiajustável. E aí, dessa forma, nós vamos montar os modelos do paciente e assim temos uma maneira de estudar em detalhes a boca e a oclusão do paciente quando ele não está no consultório. É tecnologia na área da odontologia, né? Para você que está ouvindo essa conversa através das nossas plataformas de áudio, fica o convite para você acessar o programa aí, né, no YouTube, para você ter a possibilidade de visualizar, de ver esses objetos que a doutora Virgínia trouxe aqui para o Valor Humano desta semana. Doutora, você poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória na odontologia e o que a levou a se especializar em dentística restauradora estética e funcional? Qual foi a grande motivação? Então, na verdade, o cuidar do sorriso, né, é algo bastante especial. A gente vê todos os dias na nossa profissão o quão gratificante é você transformar um sorriso e deixar a pessoa mais à vontade, né? Aquela autoestima diferenciada. Então, na verdade, a estética é algo bem atraente de se trabalhar, né? E ao longo do tempo a gente foi observando, né, que a estética ela é importante, mas ainda há algo que é muito mais importante, que é o bem-estar do paciente, a saúde de modo geral, né? E então, quando a gente vê alguns casos onde obteve-se a estética, né, mas o paciente ainda tem queixas ou pode ter queixas de dor, né, isso foi nos deixando um pouco inquieta, né? Certo. E ao longo do tempo a gente foi buscar, estudar e ver o que estava faltando por trás da estética para que a gente pudesse proporcionar uma saúde, um equilíbrio, né, para o paciente com relação a todo o funcionamento, né, que a gente chama do sistema estomatognático, né? Nós vamos entrar daqui a pouquinho nesse assunto, né? Bem interessante. E aí, como é que você pode definir o conceito de olhar o paciente como um todo, como você mencionou, né, na prática odontológica, né? Quais são os principais aspectos que você considera ao avaliar um paciente? Então, na verdade, Soraya, se a gente for ver o sistema estomatognático, né, ele compreende os ossos, os músculos,
os dentes, né? Que a nossa formação em odontologia sempre foi um olhar para dentes, né? Mas a partir do momento que a gente começa a olhar com mais cuidado e observar as demais funções da boca, desse sistema que faz parte da nossa face, né? Aí nós nos deparamos com funções que são primordiais, como a respiração, né? Certo. E isso vai precisar de um bom posicionamento de língua, de uma boa dimensão vertical, que nós chamamos, vamos dizer, da altura interna da boca, para um bom posicionamento da língua e assim não termos problema com a passagem de ar nas vias aéreas superiores, né? Então, o respirar, o deglutir, a fonação e também a mastigação são funções desse sistema, mas não apenas a mastigação e não apenas os dentes. Muito interessante. E isso que você mencionou, né, sobre a importância do sistema estomatognático, né? Estomatognático. Acho que tem muita gente que nunca ouviu esse termo antes ou não está familiarizado, né? Sim. Você está falando de como ele se relaciona com outras funções do corpo, né? Falou aí da respiração, questão da postura também, né? Sim. E como é que isso conversa com outras áreas, por exemplo, a otorrinolaringologia e a neurologia? Sim. Eu até diria que uma coisa que me deixa bastante feliz atualmente é a gente ver a odontologia começando, talvez, essa comunicação com demais áreas, né? Então, se a gente for ver pacientes que nos procuram com dor e relatam, né, que usam medicação, relaxante muscular, analgésicos para dor de cabeça, dor na cervical com tanta constância, né, que já estiveram em vários médicos, né, e aí quando a gente vê um neurologista nos indicando esse paciente, né, olha, já tratamos de várias formas, achamos que pode ter uma relação com os dentes, né, então é aí que começa esse começo de comunicação entre áreas, né, eu diria que na otorrino, né? Quando o médico se atenta que o dentista pode estar participando, avaliando a altura interna da boca, que nós chamamos da dimensão vertical de oclusão, né? Que, na verdade, se você for ver, a mandíbula é o único osso móvel do crânio, né? A mandíbula está presa, se comunica, se relaciona com o crânio através de músculos e ligamentos, né? E ao longo do tempo, nós vamos desgastando os dentes, vamos tendo perdas. E a relação dos dentes com a maxila mantém uma certa altura dentro da boca. À medida que esses dentes vão desgastando muito rapidamente, mais do que seria o desgaste natural, fisiológico, então nós vamos ter uma perda dessa altura aqui. E isso nós podemos observar e olhamos o paciente de fora para dentro logo que ele chega, que podemos observar nas linhas de expressão, né? Quando perdemos a altura e não temos o relacionamento adequado entre a arcada inferior e superior, né? Às vezes um pouco inclinado, então nós vemos que o paciente tem um ombro mais alto do que o outro, né? A linha bipupilar também não está equilibrada, não está paralela ao eixo condilar. Isso é uma avaliação. Uma avaliação bastante grande. Você está me avaliando, você está me olhando aqui, eu estou pensando, ela já está me avaliando. E essa questão. É interessante isso que fica automático. Porque mesmo. eu estou aqui pensando já, né, essa questão dos distúrbios temporomandibulares, né, das DTMs. Eu queria que você explicasse. Isso é muito interessante, que a gente tem ouvido muitos relatos de pessoas conhecidas, familiares, que desenvolvem alguns problemas, dores de cabeça, dor muscular, na coluna. E quando vai ao médico, ele diz, viu, você tem que ir lá no consultório odontológico, no cirurgião dentista, que deve ser algum problema dessa ordem. E a pessoa fica perdida, porque até então essa relação é desconhecida para o grande público, né, doutora? Explica como que é essa jornada. Por que ocasiona, assim, de uma maneira que as pessoas possam entender, né? O leigo possa entender. O que ocasiona esse tipo de distúrbio? Quando que ela pode desconfiar desse tipo de problema? Quando que ela tem que procurar um dentista? Sim. Então, você veja como é interessante, né, Soraya? Eu estou aqui pensando já. Se a gente
partir do princípio da normalidade, né? A própria constituição desse sistema estomatognático, como eu falei inicialmente. Certo. Então, são músculos, ligamentos, e o que é mais interessante, não são apenas os músculos relacionados aqui com a face, que são os que elevam, protruem a mandíbula, né? Fazem parte desse sistema bucal, vamos simplificar assim, os músculos da região cervical, da região torácica também. Então, na verdade, tudo está interligado. A musculatura que mantém ou que dá os movimentos para a mandíbula, a musculatura da face, que por sua vez está ligada com a musculatura cervical, com a musculatura torácica, né? Tanto é que hoje, na nossa análise inicial do paciente, nós questionamos ele com relação a dores musculares no corpo inteiro, na verdade, né? Interessante. Porque nós vemos que existe uma relação aí, dessa linha, num eixo imaginário que passa pelas duas ATMs, como você falou, né? Tantos pacientes com problemas de disfunção, né? Temporomandibular. Então, esse eixo que passa aqui, o ideal é que ele seja paralelo com o plano oclusal. Isso é muito importante. Plano oclusal, simplificadamente falando para você, se eu pegar uma folha, colocar entre os meus dentes, né? Seria o plano onde os dentes se encontram. Esse plano ele precisa ser o mais paralelo possível com esse eixo que passa por aqui. Tem que ser simétrico. Simétrico. Ele vai ter uma relação, inclusive, com o eixo que passa no nosso quadril e com a planta dos pés. Então, a gente vê pacientes, quando você corrige o plano oclusal, podem até ter melhoras em dores até no joelho de um lado, na planta do pé, né? Então, na verdade, o nosso corpo ele está sempre tentando se acomodar, se equilibrar. E o sistema bucal faz parte desse todo, né? Muito interessante mesmo. Doutora, e quais são os principais desafios que você encontra ao tratar pacientes com disfunções temporomandibulares, isso no dia a dia? E como você supera esse tipo de desafio? Olha, nós temos um protocolo de atendimento hoje que nos traz uma resolutividade dos casos que é bastante interessante, né? Que é pelo conforto muscular. Quando trabalhamos, modificamos a altura dos dentes, a resposta vem diretamente do paciente. Certo. Talvez o que a gente vê associado com pacientes de disfunção, né, seja maus hábitos da sua vida em geral, né, que seja hábitos que prejudicam ele num bom sono, num sono restaurador, né? Então, o paciente que não leva em dia, por exemplo, atividade física, né? Então, ele nos procura com a dor, a gente deixa ele numa situação de conforto, melhora a queixa principal, né? Tanto que é um relato bastante comum o paciente chegar, então a gente vai questionando, né? Dores relatadas na região da cabeça, do pescoço. Eu tenho dores praticamente diariamente. Essa é uma frase muito rotineira para a gente, né? A pessoa se acostuma com a dor. Sim. Eu já tive pacientes que falaram assim, olha, eu tenho na minha geladeira lá o meu relaxante muscular, o meu remédio para dor de cabeça, porque eu preciso usar todos os dias. Então, isso não é normal, né? Nós, dentistas, não podemos nos acomodar em apenas realizar tratamentos estéticos e ver que nosso paciente tem queixas de regiões do corpo que certamente estão relacionadas com a boca. A cabeça, o pescoço, a dor nas têmporas, o cansaço na face, né? Acordar com a sensação de que os dentes parecem que estão moles ou que a face está cansada. Outra queixa muito comum é o paciente que fala, doutora, eu tenho zumbido no ouvido. E aí a gente vai conferir com o colega otorrino também, né? Certo. Mas o colega otorrino também pode lembrar que o dentista pode atuar nessa área, porque o médico otorrino ele vai descartar todas as outras possibilidades. E uma possibilidade é da DTM estar afetando o conduto auditivo externo, né? Porque nós temos o côndilo, né, que vai se articular com o crânio aqui, né, bem próximo do conduto auditivo externo. E existe um parâmetro aí de distância do côndilo, tanto no sentido posterior, anterior e superior.
Então, se ele está muito para posterior, realmente é típico do paciente que reclama de zumbido. Às vezes o paciente fala, doutora, parece que tem um barulhinho de areia Fica no com meu aquela ouvido. sensação. Ou até às vezes o paciente relata assim, é como se eu estivesse falando dentro de uma caixa, eu escuto a minha própria voz. Olha que né? Doutora, mas assim, é comum ele chegar com essa queixa, por exemplo, hoje, com os profissionais da otorrinos, e eles não encaminharem para o cirurgião dentista, ou já é uma prática comum ter esse encaminhamento, ter essa comunicação, essa conversa? Olha, Soraya, eu digo para você que esse é um trabalho de formiguinha nosso, né? Por isso eu aproveitei essa oportunidade de estar aqui contigo, nesse canal, que é um canal que trata de saúde com tantos profissionais, né? Para mim, isso é uma grande oportunidade de estar falando isso. Já tive oportunidade de falar diretamente com colegas otorrino, com neurologista, e esse trabalho eu tenho feito, sabe? E até tenho a oportunidade, como você falou, de estar na universidade e já ir colocando essa ideia nos alunos, né? Inclusive, em 2023, eu promovi uma palestra com uma pessoa ícone no assunto aqui no Brasil. Eu trouxe para Cascavel, mobilizamos, fizemos... Você pode falar quem é? Sim, Dr. Laerte Schenkel. Laerte Schenkel, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Uma pessoa muito querida minha, amigo próximo, né? E ele fez um grande avanço para a odontologia nesse sentido, né? Nos trouxe todo esse conhecimento, e esse é um trabalho dele também, né? Dia a dia, de chamar a atenção dos colegas, né? O dentista é responsável por analisar não só a mastigação, mas a respiração, a função da deglutição. Se você for ver, olha só que interessante, esse movimento da deglutição, que eu acabei de fazer agora, e agora eu vou tomar um golinho de água. Isso, fica à vontade, essa água é boa. Então, gente, é água mesmo, tá? Essa água é boa porque é água mesmo, tá? E é muito bom. Então, você veja que a deglutição é talvez uma das funções mais importantes do sistema estomatognático. Por quê? Que nós repetimos esse ato mais de 2.000 vezes por dia. 2.000? Eu tava pensando nisso agora. Que ela tomou e também fui tomar água, fui fazer, né? Isso. Fiquei pensando, quantas vezes será que a gente faz isso no dia? Mais de 2.000 vezes. E aproveita para você fazer um testezinho aí, ó. Quando você engole a saliva, você vê que sente uma pressão da língua no palato, e daí no final do movimento você mal encosta os dentes, né? Então, você veja que se a gente tiver alguma alteração, como eu te falei, no plano oclusal, nessa relação da arcada inferior com a superior, ou seja, um contato deletério, um dente que toca antes que os outros, né? Eu já vou receber uma informação lá do sistema nervoso central, olha, tem um dente tocando antes. Vamos desviar dessa região de desconforto. Então, nós dentistas, se nós deixamos uma restauração um pouco mais alta, ou por algum motivo, por uma má postura. Nossa, como nós temos problemas de má postura hoje. É muito comum isso, né? Por quê? O bendito celular, né? O uso excessivo e inapropriado do celular, né? Então, principalmente nas crianças, né? Então, já modifica a posição daquele dente, começa a ter um contatinho mais alto, né? Aí você tenta, o nosso cérebro sempre vai querer achar uma zona melhor, uma região de melhor conforto. Nisso você vai ter o quê? Um deslocamento mandibular, né? Que a princípio pode não trazer nenhum prejuízo, mas ao longo do tempo, sua musculatura, que ao invés de trabalhar em isotonicidade, ou seja, exercendo a força igual dos dois lados, ela vai trabalhar mais de um lado do que o outro. Então, veja como é toda uma cadeia muscular, e isso vai refletir na musculatura, e depois quem vai pagar a conta é a articulação temporomandibular. E isso é muito interessante, sabe? Porque eu tenho visto quanto é importante, falando novamente, você vê como tudo é uma saúde, é a saúde de ordem geral, né? O paciente que não faz atividade física, que é um paciente que está zerado, não está caminhando, não está fazendo academia. Esse é o paciente que chega
com o quadro da dor muscular bastante forte, né? Ou ele chega com o quadro da dor muscular, ou já com a queixa dos dentes muito gastos e tudo mais. Certo. O paciente que está em dia com atividade física, ou seja, a cadeia muscular posterior reforçada das costas, do pescoço, né? Você pode até achar um contato bastante errado, um plano oclusal desalinhado, né? E ele não chega reclamando de tanta dor muscular. Às vezes ele vem te procurar pela estética. Ele viu que está desalinhado, viu que não está legal, que os dentes estão desgastados, mas ainda não chegou a conta para a musculatura e nem para a articulação. Por quê? Certo. Porque ele mantém de forma geral a cadeia muscular do corpo inteiro em ordem e isso, de certa forma, compensa, né? Que coisa incrível, né? Tá passando um monte de coisa pela minha cabeça aqui agora, porque é muita informação chegando. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo e vendo também aí estão com 1000 coisas na cabeça, já pensando em agendar uma consulta Dá para a gente conversar ao bastante. dentista, né? Doutora, deixa eu sair um pouquinho aqui da pauta. A gente está falando, eu estou aqui pensando, tem aquelas pessoas que têm alguns problemas, e você pode explicar melhor sobre isso, com relação à mandíbula, que tem deslocamento. Quando que isso acontece? É perigoso? Tem pessoas que abrem um pouco, ao bocejar, por exemplo, que é um ato normal, corriqueiro, Isso. elas têm aquele deslocamento. Por que acontece isso? São pessoas que têm o que a gente chama de frouxidão ligamentar, né? Então, realmente, ela tem isso, não vai acontecer só na ATM, mas em todas as articulações do corpo, normalmente, né? Mas e na Então, questão aqui da ATM? É perigoso? Quais são as consequências disso? realmente, se ela fizer um movimento de abertura excessivo, e ela deve ter essa facilidade de fazê-lo, né? Pode acontecer de ter um deslocamento do disco, né? Que nós temos, então, o côndilo, se relacionando com o disco articular e aí em contato com o que nós chamamos da cavidade glenoide, que é nesse osso lateral, que nós chamamos de osso temporal, né? Perfeito. Então, ele vai ter o desconforto de ter essa abertura e realmente é como se o queixo caiu, né? Houve essa abertura. Literalmente. Assim, aí, literalmente, ele vai ter que se fazer um movimento de reposicionamento, né? Mas assim, eu diria para você que o paciente que tem isso, ele de certa forma, ele até já está habituado. É muito desagradável, com certeza. Fica por uns dias com dor, porque há um estiramento da musculatura, né? Mas o que a gente vê no dia a dia é o paciente que tem uma desvio mandibular mesmo, sabe? Então, às vezes até é feita a ortodontia, a linha dental, a linha dos dentes fica bem alinhada, mas ele ficou com um desvio mandibular. E para isso a gente vai pedir radiografias, radiografia da face, radiografia de perfil, se for o caso, né, a tomografia da face toda. E aí vamos ver se esse desvio realmente é muscular, né, ou se é um desvio que está mascarando ali um lado onde teve um crescimento ósseo maior, né? Então, primeiro de tudo, nós precisamos descartar se é alguma alteração de crescimento ósseo ou de má formação, né? Ou se é no âmbito muscular mesmo. Aí nós podemos reposicionar essa mandíbula, né? Então, a gente vai fazer um teste, isso a gente também tem bastante para falar sobre isso, a gente faz um teste de abertura e fechamento. E aí vamos comparar essa abertura e fechamento da mandíbula com a linha média sagital, com a linha média da face, né? Entendi. E aí é possível fazer essa correção e isso é causa de muita dor. Muita dor. Dor de ATM, que às vezes o paciente pensa, nossa, eu tenho problema de ATM, eu vou ter que usar placa a vida inteira. E isso é outro ponto que é legal a gente esclarecer para quem está nos ouvindo, Soraya, que na verdade a placa ela não é uma forma de tratamento resolutivo total, sabe? É um paliativo válido? Olha, desde que a gente iniciou esse trabalho, já fazem 11 anos, né, trabalhando com correção do aumento, correção da dimensão vertical da face, reposicionando desvios mandibulares, né? A gente vê que a maioria, para não te dizer a totalidade dos pacientes, deixam de usar a placa, né? Por quê? Porque você corrige deficiências que estão ali e que a placa vai estar
apenas sendo, vamos dizer assim, uma muleta, né? Então, o que acontece? Por que eu fico bem quando eu estou com a placa? Porque eu desencosto os dentes. E aquele contato, que era um contato mais forte de um dente, né? Ou que era um contato que fazia eu desviar a mandíbula, né? Se eu não tratar, ele vai estar sempre presente. E eu vou estar melhor quando? À noite, quando eu uso a placa, porque daí eu estou livre daquele contato, né? E quando que eu uso esse contato? Cada vez que eu vou deglutir, que é quando a gente faz a função mandibular, né? Eu vou deglutir, eu encontro com aquele contato. Então, eu diria que a placa hoje, quando que a gente poderia usar? A gente pode tratar primeiro o paciente, né? E isso é feito por restaurações, pode ser em associação com a ortodontia, né? A gente trata esse paciente, e se é um paciente de hábito muito crônico, de apertamento, talvez a gente possa aconselhar ele a ter a placa, mas para usar numa eventual situação de estresse, né? Ah, doutora, eu tô muito nervoso, eu tô mudando de trabalho, separei, estou com problema de família, problema de saúde. Aí isso pode ser um gatilho para ele voltar a ter atenção. Mas quando a gente corrige o plano oclusal, quando a gente consegue deixar os contatos bilaterais simultâneos e não apenas um dente tocar antes que o outro, a gente leva o paciente a uma situação de conforto muscular. Isso é muito bom. Isso faz muita diferença. Tirando as situações aí atípicas, né? Sim. Doutora, na sua pesquisa sobre reabilitação oral, quais são os avanços mais empolgantes que você pode compartilhar aqui? Que você tem observado na área de resina composta e fotopolimerização. Eu queria que você explicasse isso pra gente. Para você que nunca ouviu falar, como eu, em fotopolimerização, a doutora vai explicar pra gente o que é. Então, eu vi que você gostou dessa palavra aí. Eu gosto de palavras mais complexas. Eu já tenho uma ideia vaga, mas eu quero que você explique pra gente. Então, essa história da fotopolimerização é muito importante, porque tem a ver com aquele aparelho de luz que o dentista usa, aquela luzinha azul, para a resina, para os materiais polimerizar, a gente diz, para ele endurecer, para ele adquirir a consistência ideal para estar ali sendo usado, sofrer os desafios mastigatórios, né, no ambiente bucal. Então, eu por muito tempo estive nessa linha de pesquisa durante o mestrado, durante o doutorado, que eu peguei bem essa fase de transição. Antes nós tínhamos aparelhos de luz halógena, luz como a luz aqui do refletor, né? E hoje a gente já está na tecnologia LED, né? Então, eu, durante muito tempo, estudei isso, estudei a composição desses materiais, da resina composta, e hoje eu vou te dizer, Soraya, é um assunto que eu continuo estudando, a gente chama muita atenção dos alunos, porque tem que se atentar para isso, né? Para ter uma resina de qualidade, mas ter um aparelho fotopolimerizador de qualidade, para que essa resina endureça, vamos dizer assim, corretamente, suficientemente, né? Mas vou te dizer que depois que eu entrei nesse enfoque de olhar mais para a função, né? Eu tenho me realizado plenamente na minha profissão e sou muito grata a isso. Porque a gente viu a evolução da odontologia com relação aos materiais, né? As resinas. Nós temos materiais fantásticos hoje, Soraya. Não podemos dizer que a gente tem problema ou muito ainda o que melhorar os materiais. Para você ter uma ideia, nós temos cerâmicas odontológicas que já estão sendo substituídas porque são até mais duras do que o esmalte dental. Que coisa incrível. E que vinham já desgastando demais o próprio esmalte do dente, né? Então, a evolução dos materiais foi fantástica, né? Eu peguei desde a época ali dos adesivos, né? Que antes era um problema, né? A gente ter os materiais estéticos que de fato colassem no dente, né? Que tivesse uma boa preservação, uma grande durabilidade. Não temos mais isso hoje, desde que seja empregada a técnica adequadamente, desde que os dentes não sejam desgastados demasiadamente. Aí nós podemos, sim, ter problemas de adesão, né? Então, assim, os materiais estão num tempo de evolução fantástico, né? As técnicas estão melhorando cada vez mais.
Mas eu digo para você que o mais fascinante hoje é a gente ver o paciente além dos dentes. E teus olhos brilham quando você fala isso, né? Sim. Isso que é bem interessante. Exatamente. Vamos voltar a falar dos pilares do sistema estomatognático que você Sim. considera, assim, esses pilares que você considera mais importantes e como eles podem ser monitorados desde a infância até a fase adulta. Isso é Como é que é esse legal. acompanhamento, esse monitoramento, doutora? Pois é, isso é muito legal. Porque, voltando aí na função do sistema todo, né? Que não é só a mastigação. Então, por exemplo, nas nossas crianças, a respiração. A respiração é fundamental. Se a gente vê, a primeira coisa que a gente faz quando a gente sai do ventre da mãe é a respiração. E possivelmente a última coisa que nós vamos fazer também vai ser a respiração, né? E a respiração, ela precisa ser feita com espaço adequado para a língua. Nós vamos respirar corretamente quando nós estivermos com o lábio selado, né? Com o ar entrando pelas narinas, né? E isso nós precisamos olhar nas nossas crianças, né? Então, lógico, quanto tempo eu possa ter perdido de não ter olhado para mais crianças à minha volta, e hoje eu vejo a tamanha importância disso. Por quê? Porque todo o desenvolvimento da face vai depender da correta entrada do ar pelo totalmente nariz. relacionado a isso. Pelo nariz, todo o desenvolvimento da face. Eu até diria aí que nós vamos ter que também olhar para a alimentação das nossas crianças, né? Que nós deixamos já há muito tempo, né? A nossa alimentação já não é mais tão fibrosa. A gente tem comido muito alimentação industrializada, mais mole. Pronto, né? Tudo isso, a literatura diz, né? Que a respiração incorreta, a alimentação não fibrosa, compromete o desenvolvimento da face e talvez seja aí a origem de tantas maloclusões, né? Meu filho tem que pôr aparelho porque está com o dente para frente, né? Porque ele não respira bem. E ainda o que é mais agravante que nós vemos hoje, pode ser um diagnóstico diferencial para distúrbios de atenção, né? Que às vezes a criança vai mal na escola. Poxa, seu filho, ele não presta atenção, ele incomoda os coleguinhas, né? Ele está sempre... Pode ter relação com esse tipo de déficit também? Total relação. Porque a criança não dorme bem à noite. E o sono é algo restaurador, imprescindível para o desenvolvimento como um todo, né? Então, costumo dizer, aquela criança que faz aquela bagunça, né? Ela dorme dando chute, fazendo aquela bagunça no lençol, né? É a criança que baba, é o adulto que baba, né? Então, é para as duas faixas etárias, faz parte do bom funcionamento do nosso corpo, o quê? Respirar bem, né? Mastigar bem, deglutir bem. Tem um livro bem interessante que fala sobre isso, né? Nós somos o que comemos, como deglutimos e como mastigamos. Então, isso tem relação direta com o desenvolvimento da face e com o bem-estar, o equilíbrio do corpo de forma geral. Isso é muito interessante. Está tudo relacionado, né? E aqui a doutora Virgínia Boschiroli está fazendo vários alertas, né? E já chamando a atenção também para uma fase crucial, que é a fase de desenvolvimento, que é a fase infantil. Sim. E aí eu fico me perguntando, doutora, nesse mundo extremamente estressante e corrido que todos nós adultos vivemos, Sim. e nos quais essas crianças estão vindo, essas gerações estão vindo e estão entrando nessa correria insana, quando que nós vamos parar, prestar atenção e educar para isso? No momento que uma pesquisadora como você vir e fazer esses alertas, né? E outros profissionais de outras áreas também abraçarem isso e entenderem a importância de se falar e de se viver isso. Sim, com certeza. Eu vejo que nós estamos sempre, né, nessa, talvez até pela internet, a facilidade da gente ter informação, né? Então, todo dia você vê uma coisa nova e parece que você está naquela... Poxa, então eu preciso adquirir aquela tecnologia. Então o colega comprou, também preciso comprar aquele material, né? E eu vejo, Soraya, que talvez a gente precisa respirar um pouquinho, né? Respirar um pouquinho e olhar.
é o olhar para o paciente, né? Então, não está normal eu atender um paciente, eu olhar para ele, olha, você pode fazer um clareamento, você pode fazer facetas de resina, e aquele paciente com olheira, é aquele paciente que ele sentou na minha cadeira, conversei um pouco, comecei a trabalhar na boca dele, ele está dormindo. É um paciente que não dorme bem, né? É um paciente que não tá descansando. Mas esse olhar integrado não é todo profissional que vai ter, né? Não, mas a gente está plantando essa ideia, né? Que bom. Eu acho que eu acho que esse vai ser a grande virada da odontologia, a gente começar a ver dessa forma, não ficar tão escravo dessa busca incessante de materiais, de tecnologia. Isso não tem como fugir. Isso vai acontecer. Esse próprio aparelho que você gostou de vê-lo aí, né? O articulador, é possível fazer um estudo em computador disso, né? Fazer um escaneamento, ou seja, temos condições, seja pela técnica digital ou analógica, né? Mas eu friso novamente que falta ainda esse olhar cuidadoso para o paciente, não só para os dentes, né? A má postura está sinalizando que ele tem problemas, né? Você usar a melhor resina, o melhor aparelho fotopolimerizador e o paciente voltar com uma fratura daquela resina precocemente, algo está errado. Porque as técnicas e os materiais estão bem, então nós precisamos saber o que nós estamos executando, o que nós estamos deixando de ver, né? Então pode ser um dente que ele está ocluindo, que ele está participando do movimento mandibular no momento que não é para participar, e aí não adianta você colocar a melhor resina, você colocar a melhor cerâmica, e isso vai fadar ao fracasso, né? Assim como estamos vendo hoje, e isso é bastante assustador, o paciente quebrar, fraturar o próprio dente rígido, né? Então, às vezes, uma arcada que os arcos dentais não estão bem relacionados, em algum momento ele começa a apertar os dentes, e essa força é tamanha que chega a partir o seu próprio dente ao meio, né? Puxa. Então, a força muscular é bastante grande, né? Tem essas consequências, E né? tem essas consequências, pode quebrar o próprio dente. Puxa vida. Olha, tem muita coisa para a gente conversar com a doutora Virgínia Boschiroli, essa estudiosa, pesquisadora com doutorado na área. Ela tem muito para compartilhar com todo o pessoal que acompanha a TV Medicina e Saúde. E ela vai voltar, né, doutora Virgínia? Mas eu queria antes te perguntar, para a gente finalizar a nossa conversa nesse episódio, como é que você vê, já que você está falando de uma maneira tão integrada e você fala com paixão, e isso estimula a gente a estudar também sobre o tema, né? Sim. E cativa a gente fica preso nesse tema também. Como que você vê o futuro da odontologia, que é a sua área de atuação, em relação a essa abordagem holística que você está trazendo você está trazendo para a sua área de atuação, para a sua clínica, na sua área educacional de formação de novos profissionais, de pesquisa, né? Quais inovações ou mudanças você espera ver nos próximos anos, através dessa abordagem holística? Sim. Olha, eu vislumbro, assim, olhar um ambiente de trabalho onde a gente possa dar mais valor à comunicação. A comunicação entre os profissionais. Hoje eu já faço essa prática, né? Por exemplo, trazendo o fisioterapeuta na clínica, né? Hoje tem, por exemplo, a doutora Fernanda, trabalha comigo. Fernanda Gamba. Fernanda Gamba. Ela é excelente, conheço bem a Fernanda, ótimo o que ela faz. Me encontrou no Instagram. E de lá para cá, ela conhecendo o nosso trabalho, conheceu também o Dr. Laerte, a Fernanda. Então, por exemplo, é feita toda uma desprogramação, uma liberação miofascial antes de eu iniciar o tratamento. Isso pode ser feito quando o paciente tem hábitos muito fortes, né? Pode ser continuado ao longo do tratamento. Então, essa é uma área muito interessante para trabalhar junto com a odontologia, a fisioterapia, a fonoaudiologia e nós, dentistas, especialistas na dentística, na prótese, uma melhor comunicação com a ortodontia,
né? Olha só que interessante, como é valioso. Nós fazemos essa avaliação do paciente. Se ele tiver desvio mandibular, a gente já corrige o desvio antes dele ir para a ortodontia. Antes dele ir para a ortodontia, a gente faz a análise métrica da face. Tem deficiência no terço inferior da face, nós já vamos estipular qual vai ser a altura que deve ser recuperada, onde deve ser posicionado o comprimento dos dentes anteriores, qual deve ser a altura do posterior. Isso abre caminhos para a ortodontia. É o planejamento correto, né? Para chegar lá e temos que executar. sentar e conversar, né? Verdade. Então, até essa semana, muito interessante, uma paciente minha, extremamente querida e competente, a Cristiane, depois eu vou falar para ela que eu citei ela aqui, ela é da área da contabilidade e ela comentou comigo, Virgínia, nós vemos que o futuro, a moeda do futuro que nós temos que ensinar para nossas crianças é a comunicação. E ó, você já está aí na tua praia, né, Soraya, que é a comunicação. Eu então, sempre falo isso, gente, concordo com ela. E a gente sente isso no dia a dia. É a comunicação com o colega. Não adianta eu só falar, agora você vai lá no ortodontista e ele vai alinhar seus dentes. Não, a gente tem que ver junto. A gente tem que ver se essa arcada está com os dentes para dentro, lingualizado. A língua está sofrendo. A língua está indo para trás. Quantos pacientes jovens adultos hoje reclamando de ronco? Apneia do sono. Olha, a raiz está ali, né? Então, a gente volta na respiração, o dentista tem que se responsabilizar por isso, pela respiração, né? E a gente tem que chamar os colegas, né? E senão a gente fica naquela que o dentista trata só dente e não vê corpo no paciente. E o médico também não está vendo que o paciente tem boca, né? Nós temos que nos unir. Nós temos que nos unir. Olha, é uma luta que eu acho que você tem tudo para sair vitoriosa, viu? Já está, porque já está aí sendo reconhecida, né? Já está colhendo os louros aí de tantos anos de pesquisa e atuação, doutora Virgínia. Eu quero te agradecer por compartilhar com a gente tanta coisa boa dessa área que ainda é desconhecida para muita gente. Eu prometo para você que está nos ouvindo através das plataformas de áudio, também do canal do YouTube, que a doutora Virgínia Boschiroli vai voltar. E se você tiver alguma dúvida, você pode encaminhar a sua dúvida para as nossas redes sociais, ou então para o e-mail jornalismo@medicinesaude.tv.br, que a gente encaminha para a doutora Virgínia, e quando ela vier novamente, ela pode aí, né, responder. Seria muito interessante. E isso seria muito bacana mesmo. Então, jornalismo@medicinesaude.tv.br. Manda sua dúvida que a gente traz a doutora Virgínia aqui para elucidar. Você, paciente, você leigo, você profissional da área, você médico, excelente, das especialidades citadas aqui também, né? Acho que tem muita coisa para se comunicar, para conversar, porque o resultado final são pacientes aí com uma saúde integral muito melhor, que é o grande objetivo, e sem dor. Sem dor. Doutora Virgínia, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, Soraya. Eu que agradeço, foi um prazer, estamos aí à disposição. Perfeito. Nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica o convite, se inscreva. TV Medicina e Saúde no YouTube. Siga-nos no Spotify, Deezer, YouTube Music, que aqui nós temos os melhores conteúdos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida para você e para sua família. Até mais!